Neste episódio, daltonismo. O daltonismo é a incapacidade de diferenciarmos algumas cores, ou mesmo que sejam todas as cores. Falando se nós fôssemos todos seres daltónicos, eu primeiro pensei relativamente a esta incapacidade, depois pensei, e se víssemos mesmo cores diferentes, ou seja, e se trocássemos mesmo as cores, em vez de azul víamos mesmo vermelho, e não confundir, ou seja, eu via azul no vermelho e verde no amarelo, e não confundir o verde com o azul. Eu creio que qualquer que fosse a opção, ia fazer com que passássemos que a nossa vivência passasse a ser baseada noutros aspectos que não a cor. Se calhar teríamos mais atenção à forma das coisas. Sim. Mas confundindo nós na primeira opção, ou seja, confundindo nós as cores, como o daltonismo que conhecemos, o daltonismo, Perdíamos parte da palete da diversidade, certo? sim, exatamente, se calhar a níveis maiores ou menores, mas sim. Confundimos mais as cores entre diferentes tipos de cores. Depois também tentei pensar, se víssemos mesmo um mundo um pouco a preto e branco. A questão é levantada, até porque eu fiz assim uma pesquisa rápida e vi que há diferentes tipos de daltonismo. Pus aqui os nomes que posso dizer mais ou menos, mas eles são 4, que é precisamente a monocromacia, que as pessoas veem tudo numa escala de preto e branco, que é menos comum. Depois há ainda a trinatopia, que é os amarelos são confundidos com o rosa e o azul é um pouco distribuído noutras cores. Depois há ainda a protonopia, que as pessoas têm uma palete que passa pelo castanho, bege, amarelo e azul. Tem esta palete mais reduzida. E depois aquela que é mais comum é a deuteranopia, que é o verde, o vermelho e o amarelo. Estas 3 cores, que são precisamente aquelas que são usadas nos semáforos de aviação rodoviária, são uma panóplia entre castanhos e beges. Portanto, as pessoas têm muita dificuldade em distinguir o verde do vermelho e do amarelo. Por isso é que essas pessoas realmente têm dificuldade com os semáforos e no trânsito. Portanto, aquela que tu consideras como a segunda hipótese existe hoje em dia, mas é aquela que é menos comum, de facto. Pronto, ok. Nós até temos um episódio de como é que seria essa vivência, portanto eu não fui tanto por aí, acabei por agarrar mais nos outros aspectos, porque nós, mesmo hoje em dia, os nossos olhos são lentes, e tal como nas máquinas fotográficas, nós não conseguimos fazer 2 lentes exatamente iguais. No entanto, as lentes são todas muito próximas, portanto pelo formato do meu olho, que é próximo do formato do teu olho, nós conseguimos perceber que a nossa percepção do que nos rodeia, pelo menos visual, pode ser semelhante. Não há de ser assim tão distinta. Exatamente. Ou seja, eu creio que aquele daltonismo em que eu troco mesmo as cores pode estar a acontecer já neste momento, porque eu sempre achei, nós temos algumas cores aqui à nossa frente, e eu sempre achei que este azul era azul, mas se calhar tu estás a ver o azul como eu vejo o verde, mas isso não vai implicar... Mas ensinaram-me que o nome desta cor que eu estou a ver é azul. Exatamente, ou seja, e se nós formos capazes de ver mesmo estes tons e de quando se muda o tom, muda no mesmo grau para toda a gente, a coisa acaba por poder estar a funcionar assim também. Sim, se um pequeno... Acho que o que acontece talvez no daltonismo é que uma diferença mais acentuada, no fundo, para algumas pessoas não é. Ou seja, eu sinto que distingo bem o verde de um vermelho, mas para algumas pessoas é uma diferença tão ténue que pode parecer a mesma. Sabes, nesse exemplo, ou seja, nós conseguimos olhar para estas 2 cores e divergi-las bem, porque vemos a diferença, ensinaram-nos o nome para cada uma, mas para algumas pessoas ensinaram o nome para 2 cores que são praticamente iguais. É mesmo, sim. Sim, é aí que o nosso dia-a-dia poderá ficar mais afetado. Quando eu falei,
Porque, por exemplo, ir escolher fruta ou ir escolher roupa, tudo mais, esse tipo de daltonismo pode afetar as nossas escolhas e dificulta um pouco eu escolher dois tipos de maçãs, porque eu baseio-me muito na cor quando escolho dois tipos de maçãs, ou quando escolho a minha roupa, também posso me basear bastante na cor. Sim, cores que gosto. acho que a fruta é um excelente exemplo, porque quando tu vês uma maçã e ela, em termos de forma e mesmo em termos de consistência, é igual, mas depois, se estiver mais esverdeada ou mais avermelhada, tu sabes perfeitamente se aquela maçã vai ser mais ou menos doce. Sim. E se tu não tiveres essa capacidade, tu estás sempre a correr esse risco. Ou seja, nós teríamos que correr muito mais riscos, agora falando da fruta, no sentido em que nós não conseguimos bem avaliar pela cor determinadas coisas, ou então já teríamos de ter que desenvolver outra forma de o fazer. Sim, Não sei bem como. Mas, por exemplo, pensando na maçã, nós se calhar dois tipos de maçãs têm formas distintas. Nós é que não ligamos tanto, porque a cor é a primeira coisa que nos chama a atenção. Mas se calhar se eu agarrasse é o nosso objeto principal de foco. Exato, se eu agarrasse aqui numa maçã Fuji ou numa Granny Smith, possivelmente, se eu tivesse 10 de uma e 10 de outra, eu conseguia separá-las sem ver a cor. Ok. Mas teria que estar habituado a isso, teria que perceber melhor, porque se eu vir uma maçã Fuji verde, eu acho estranho. E para mim acaba por não ser aquele tipo de maçã. Portanto, eu acho que é isso. Aquilo que nos rodeia iria ser observado de outra forma. E íamos basear também os nossos gostos de algumas coisas noutros aspectos dessas coisas. Por exemplo, quando escolhemos roupa, estaríamos muito mais atentos se calhar ao corte, coisa do acabamento. Sim, porque a primeira coisa que se calhar nos chama a atenção numa loja pode ser a cor. Depois experimentamos e podemos não gostar dela em nós. Mas se calhar a cor pode ter um papel importante na forma como nós procuramos e escolhemos, na verdade, na forma como nós escolhemos as coisas. Isso faz-me também pensar muito no marketing, que funciona muito também com contraste. A mensagem é importante, de um bom slogan e tal, mas aquilo que capta a atenção é sempre muita cor. E nós sabemos que certas cores estão associadas a estados de espírito ou em emoções. Ou seja, é diferente olhar para uma parede vermelha, um vermelho muito vivo, a uma parede azul, que nos transmitem emoções diferentes. E logo aí também nós teríamos uma forma diferente de viver as cores, que seria fundamentado numa paleta muito mais básica. Se calhar nós teríamos as mesmas emoções, pronto, mas seria mais difícil, lá está, uma determinada... Pensando agora na arte, se calhar a arte não nos teria tanta emoção, porque a arte joga muito com cor também e consegue captar emoções muito com base na cor, além da forma. Sim, ou seja, iria também puxar esses outros aspectos na arte, como o Van Gogh fez com a pintura, que tentou aplicar mais textura, com a pincelada mais próxima. Sim. Portanto, se calhar a diferença teria que ir mais por aí, a diferenciação dos artistas. Porque até nós conseguimos usar a cor para influenciar mesmo o nosso estado de espírito, um bocadinho ao contrário do que estavas a dizer agora. Ou seja, o movimento inverso, em vez de nós escolhermos a cor baseada no nosso estado de espírito, nós tentamos influenciar o nosso estado de espírito através da cor. Por isso é que muitas vezes nós, nos quartos e nas casas, não costumamos ter paredes pretas, ou pelo menos todas as paredes pretas, cores mais escuras. É para não dar os cabos baixos. Sim, porque acaba por influenciar. E também está relacionado com a luz, obviamente, para tornar as divisões mais iluminadas. Mas pronto, ou seja... Sim, aquela questão de pintar um quarto de criança com tons mais suaves e com tonalidades mais calmas, pronto, tem a ver com isso. Ou uma discoteca procura ter muitas cores, que é para depois a coisa incidir e ter as pessoas mais agitadas, diga-se. Portanto, é um jogo que é feito. Além disso, também, na forma como nós diferenciamos a cor, já falámos aqui dos estados de espírito, da arte e até da sinalética, que hoje em dia já é uma questão para os daltónicos, e existe até o sistema de... Não sei qual é que é o nome, mas o sistema de cores que tem a simbologia. Sim. Isto também é muito importante, por exemplo, nos diagnósticos. Nós falámos da fruta, mas até químicos.
não sei, penso também já tínhamos falado aqui da questão de que nos processos químicos, muitas vezes a misturar certos solventes, a preparação está pronta a quando a mudança de cor. Até a avaliação do pH, as pessoas que fazem na piscina às vezes é conforme depois a cor que aparece quando misturado com o produto que é aplicado. Existe um conjunto de diagnósticos que nós fazemos de facto apoiado na cor, e quando penso nisso também na medicina, tu vais a um médico porque estás com a pele vermelha, com uma irritação, mais do que a textura, tu vês uma cor, tu percebes, dói-te e tu vês e tens uma nódoa negra, tu vês que está escuro e que tens ali o sangue acumulado. E portanto havia um conjunto de diagnósticos que nós, sendo daltónicos, temos mais dificuldades de fazer. Sim, mas por exemplo, no caso da nódoa negra, se calhar o mais escuro ou o mais claro, nós poderíamos ter essa percepção mesmo com daltonismo. Ou seja, poderíamos conseguir perceber que algo estava diferente. Se calhar com a vermelhidão não, porque muitas vezes até em tons de pele mais escuros não se nota tanto. Portanto, eu creio que aí teríamos que ir muito pela dor ou por outro tipo. Geralmente, a não ser que seja uma irritação muito grave, a textura acaba por não nos dizer grande coisa, seja amarela, azul, vermelha. Olha, falando em amarelo, azul ou vermelho, também tinha pensado no caso do metro de Lisboa, precisamente até naquele tipo de daltonismo que são o verde, o amarelo e o vermelho, que são muito confundidos. Deve ser bastante difícil para uma pessoa com um daltonismo muito acentuado andar na linha de Lisboa, ainda por cima se for estrangeiro e não conseguir ler bem o nome das paragens. Mas por acaso é uma coisa que reparei, e quando tu falaste no código, eu lembrei-me dos mapas que estão nas estações que têm o código de cores para os daltónicos, para os daltónicos poderem ver. Foi a primeira coisa que me lembrei, foi essa. Nas palavras de Albert Schweitzer, o otimista é aquele que vê luz verde em todo o lado, o pessimista, luz vermelha. Mas só um verdadeiro sábio é daltónico.